Incrível dia! Quarta-feira, papo de empreendedor. É sempre uma alegria receber você aqui. Hoje é o 65º papo do ano. Foi um ano incrível de muito conhecimento e hoje vamos receber o Bruno Malvese do Grupo Imper. O Bruno vai falar sobre inovação e transformação no mercado imobiliário do interior. O Bruno fez uma revolução no Grupo Imper e com certeza vai ser uma aula de MBA, eu garanto para você. Prepara papel e caneta, que com de empreendedorismo. Bruno é um empreendedor extremamente jovem e que traz no seu DNA a inovação, essa força do empreender com o movimento. Eu tenho certeza que o Bruno já chegou, seja bem-vindo, Bruno, seja bem-vinda, Aline. E vocês vão sair com muitos insights para o seu negócio, com certeza. O Bruno já está entrando. A nossa live vai ficar disponível aqui no meu Instagram, no Instagram do Bruno, também no nosso canal do YouTube. Bom dia pessoal. Aqui o Bruno chegou. Já estou te aceitando, Bruno. Olha só um minutinho. Eu vou te convidar de novo, Bruno. Vamos ver, o Bruno está chegando. Prepara seu café, papel e caneta. Ah, chegou. Bom dia, Bom dia, Bruno. tudo bem, Tudo bem? Grazi? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Nossa, é uma alegria receber aqui, Bruno, vocês. A gente tem uma regra aqui, que é menos fórmulas e mais experiências, porque a gente sabe que é a experiência que muda tudo. Exato. E olha, tem sido uma aula de MBA. Cada manhã aqui de quarta-feira, a gente sai assim com, olha, eu brinco assim, eu amei fazer pós-graduação de administração na Getúlio Vargas, mas olha, as aulas que eu tenho aqui, olha, são incríveis. E hoje vai ser uma delas, com certeza. Mano, eu te agradeço demais pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade muito impactante, né, de compartilhar muitas coisas. Esse papel que você faz, Grazi, ele é realmente inspirador, porque de fato a disciplina do estudo do MBA, ele é importante porque ele te dá um caminho técnico, né? Com certeza. Mas eu até estava escutando um podcast recentemente e o apresentador disse que quase todos os problemas alguém já inventou uma solução. Então, talvez conversar com uma pessoa que já passou por alguma das situações, você encurta muito o caminho da solução dos seus problemas, né? Então essa troca ela é muito positiva. Então, parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite para poder participar disso aqui com vocês. Ah, eu te agradeço, sejam todos muito bem-vindos aqui. Olha quanta gente. Sejam bem-vindos, G, João, Marina, Machado Augusto, Rose, Malu, Denise. Vamos ter uma aula aqui de MBA do Bruno. Ô Bruno, e aqui na Inspiração a gente sempre diz que a nossa história conta muito. E eu não apresento quem está aqui, eu sempre peço para que você conte um pouquinho quem é o Bruno Malvese. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Ó, Porque na história a gente sempre aprende, foi o que nem você disse, a história do outro sempre é nossa também. eu sou um idealista por essência, tá, Grazi? Então, eu começo a minha infância aqui em São José do Rio Preto. Sou nascido e criado aqui em Rio Preto. É um lugar que eu tenho muito apreço, né? O interior de São Paulo, de uma maneira geral, é um lugar que eu me sinto muito bem. Estudei aqui e sempre fui muito bom na escola, sempre gostei muito de estudar, né? Então, o estudo para mim, desde criança, ele sempre foi algo prazeroso. Era divertido.
Então me acostumei a estudar, né? E eu sempre tive vontade de estar, academicamente falando, numa universidade de ponta. Então eu estudei bastante, me esforcei bastante, consegui passar em Direito na USP, que é a melhor faculdade de Direito do Brasil, salvo o melhor juízo, eu não sei se ainda é, mas era a melhor faculdade de Direito da América Latina. É, Me formei com muito esforço, estudei bastante lá, porque realmente quando a gente muda, né, um ambiente tão opressor como é São Paulo, sozinho ali, foi um lugar que eu me moldei muito como pessoa. Tive que aprender bastante. Então, no aprendizado você sempre tem dois caminhos, né, o amor ou a dor. Ali foi muito na dor também, porque realmente sem muito suporte, eu não conhecia nada de São Paulo. Tinha saído muito pouco de Rio Preto, né? Minha família até aquele momento não tinha condições de viajar, essas coisas, então nós sempre tivemos uma vida muito simples. É, e eu não tinha essa vivência cultural, essa experiência de cidade grande. Então eu apanhei bastante, viu, Grazi? Mas fui crescendo, né, dentro desse movimento. Depois acabei sendo efetivado nos escritórios de advocacia. Passei 10 anos lá em São Paulo, né, trabalhando como advogado, estagiário advogado. Me formei bem, aí emendei já e comecei a emendar depois de formado as minhas pós-graduações, né? Inicialmente as duas primeiras foram em direito. E na sequência eu fiz dois em negócio, mais uma já em Rio Preto. Então, quando foi 2016, mais ou menos, a crise do mercado imobiliário estava muito grande, né? Foi o momento em que o mercado diminuiu 70%. Naquela época do impeachment da Dilma, o distrato estava muito grande. Então, meu pai tinha já a empresa, né? Mas era uma empresa muito pequena ainda, uma empresa que fazia loteamento, era mais prestadora de serviço do que loteadora propriamente dito. E nesse momento eu recebi um chamado. Chamado foi assim, olha, ou você volta para ajudar aqui, ou você vai pegar só o caco da massa falida, porque realmente não tem jeito mais. E eu já tinha essa ideia de voltar, Grazi. Eu nunca me vi vivendo em São Paulo o resto da vida, tá? Então isso era um objetivo que eu tinha como ser humano, não viver em São Paulo. E eu decidi voltar. Quando eu voltei para Rio Preto, já eu estava um pouco desgastado emocionalmente com São Paulo já, sabe? Já não estava me fazendo muito bem. E foi muito importante essa volta, porque eu me aproximei muito da minha família. Porque eu sempre voltava de final de semana, uma vez por mês, mas eu ficava muito grudado com eles. Mas eu não vivia a família, né? E a família não é só a parte boa. Tem os problemas que você tem que estar presente e disponível para ajudar. Então eu consegui me recompor muito nessa linha, né, de estar presente das pessoas que eu amava, sempre me ajudaram, e eu poder retribuir isso de volta. E a empresa estava um caos completo, assim. Então, de 2016 até 2019, eu tive uma função profissional quase de um bombeiro, né, de apagar incêndios graves aqui para a gente sobreviver ao negócio. De 2019 a 2021, nós fizemos uma cisão, né? Meu pai tinha um outro sócio e nós entendemos por bem cindir a empresa. E nesse momento eu pedi essa oportunidade, falei, olha, eu acho que já passou do momento de eu ser só o advogado da empresa e passei a fazer funções administrativas, do negócio, né? Já tinha, a parte jurídica já tinha sido, bem dizer, resolvida naquele momento. E aí eu assumi como CEO com o objetivo claro de fazer o negócio prosperar. Então a gente deixou de sobreviver e passou a crescer de fato, né? Acontece que eu acho que eu subestimei as dificuldades do crescimento no primeiro momento. Até por inexperiência, tá, Grazi? Talvez se a gente tivesse tido esses papos, se você tivesse entrado na minha vida antes, eu tivesse escutado mais pessoas, eu teria dimensionado melhor a maneira como eu enfrentei os problemas. Foi muito difícil esses primeiros 2 anos ali da cisão. E a hora que a gente, bem dizer, estruturou de novo o negócio, pum, pandemia. Aí a pandemia foi um momento muito interessante para mim, porque fechado, eu estudei o dobro daquilo que eu já tinha estudado antes. Que era o lugar onde eu defendia meu cérebro de tudo quanto é tipo de problema que a pandemia trouxe para todo mundo, né?
foquei, foquei. E nesse momento eu terminei as pós que eu estava fazendo em gestão, né, gestão empresarial. Fiz também esse MBA de gestão empresarial na GV e terminei na sequência eu emendei um MBA de gestão de negócios imobiliários na FIA, que é uma fundação vinculada à USP. E ali eu acho que eu tive alguns insights que foram importantes do ponto de vista técnico, né? Da necessidade de você se aproximar de pessoas boas, de ter pessoas boas dentro da sua empresa. E eu comecei uma revolução profissional, de profissionalização do negócio. Deixei de abraçar o mundo dentro do negócio e comecei a colocar pessoas certas nos lugares certos, também com muito esforço, porque isso talvez essa questão pessoas, né? Certamente é a mais complicada de todas. E, e aí, em 2023 para frente, a coisa deslanchou, né? Não que nós não enfrentemos dificuldades, mas a história basicamente da minha vida pessoal e profissional hoje elas se misturam profundamente, porque é uma empresa familiar. Eu estou com meus pais, com meu pai todo dia aqui. A minha esposa não trabalha comigo, mas ela como arquiteta a gente contrata bastante. Que fiz muitos amigos de negócios, mas permaneço, né? Até o Rafa aí mandou um abraço, grande amigo. O Rafael acompanhou muito, um dos melhores amigos que eu tenho na vida. Rafa, obrigado aí por mandar mensagem. É, e hoje eu estou nesse momento de grande crescimento do negócio, né? Profissionalmente falando. Coloquei alguns objetivos pessoais que são importantes também para me ajudar a ter esse discernimento. E espero que o tempo me dê mais maturidade para que eu possa conduzir com discernimento dos negócios, né? Ô Bruno, você chegou no negócio, você tinha quantos anos quando você recebeu esse chamado? 27 para 28 anos. Puxa, como que é na maior fase de mudança dessa, foi quando você chegou no negócio, você estava numa fase de mudança de vida, de tudo. De tudo, de tudo. Mas foi bom, Grazi, nesse momento, porque eu já comecei a olhar um pouco a vida de uma outra maneira, e um pouquinho depois eu já comecei a namorar minha esposa. E esse papel, né, de homem, de família, vamos dizer assim, é muito importante, né? Eu acho que isso dá uma centralizada na pessoa, né? Depois que eu virei pai, então nem se fala. Aí Gente, tudo é a coisa mais muda. linda do mundo, né? A minha gordinha, que é magrinha, a gente chama ela de gordinha mais magrinha, é maravilhosa. Então isso tudo muda muito, né? Transforma as pessoas. E essa transformação ela é muito positiva. Porque ainda que você se transforme pela dor, Grazi, você projeta um crescimento. E isso é o que me move especialmente, tá? É o crescimento, é o conhecimento. Nada material me pega. Nada, zero. Assim, eu não sou uma pessoa vinculada a bens de forma alguma. Sou vinculado a conhecimento, crescimento, inspiração. Eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida. E você falou uma coisa aqui, Bruno, uma expressão que eu nunca tinha ouvido. E já vou levar de lição, porque eu acho que eu faço isso também. E muitas pessoas que estão ouvindo aqui. Na hora da pandemia, naqueles maiores desafios, eu estava assumindo a empresa, veio todos os desafios, vocês passaram por um processo que vocês pararam de sobreviver e falou, não, vamos profissionalizar e vamos fazer a coisa prosperar de verdade. E você falou, eu defendi o meu cérebro com o estudo. Me conta um pouquinho disso. Quanto que o estudo é importante nessa sua carreira, Bruno? Ai, Grazi. O estudo, para mim, é certamente a mudança de jogo, né? É um deal breaker para o negócio, assim, porque é, especialmente quando eu convivo com pessoas que eu admiro e que são melhores do que eu. Isso é fundamental. Eu olho a necessidade de crescimento como um grande motor de motivação. O estudo, primeiro, ele organiza os meus pensamentos, porque eu tenho um pensamento muito acelerado, deve ter algum tipo dessas sopinhas de letrinha aí, deve ter várias, né? O meu tem um pensamento bastante acelerado. Então, o estudo organiza o meu raciocínio e me traz foco. Então, quando eu realmente. E engraçado que eu procurei estudo para melhorar a minha disciplina, para melhorar o meu foco. Porque em determinados momentos, especialmente quando eu estou muito exausto fisicamente, eu disperso muito fácil.
Mas às vezes essa dispersão, ela pode ser até intencional, porque quando eu disperso eu fico um pouco mais criativo, né? E isso tudo eu comecei a ter insights por conta de estudo. Então, o aprendizado de técnicas, a maneira de falar, a maneira de se portar, o entendimento de pessoas, gestão de negócios, a literatura clássica, para mim, que é um encantador, isso que me faz identificar muitas questões psicológicas das pessoas, que é importante que a gente reconheça o problema do outro e tenha um pouco mais de compreensão e me fugiu a palavra, empatia, né, que é uma coisa muito importante. Então, tudo, claro, a gente não é perfeito, né? Sempre, às vezes, o meu estopim era muito curto, eu sempre fui uma pessoa que tinha um grau de explosão muito grande. O que que me fez transformar? O autoconhecimento. O autoconhecimento. E o que que eu percebi dentro dessa estrutura por conta dos estudos, né? Esse instinto de sobrevivência me fazia dessa maneira. A partir do momento que eu comecei a enxergar o mundo de uma outra maneira, eu comecei, pô, isso aqui eu tenho um pouco mais de discernimento, eu não preciso mais agir dessa forma. Então isso melhorou muito. Então veja que o estudo em diversas frentes da minha vida ele é muito importante. E eu sou muito disciplinado nesse sentido, indico muitos livros para os amigos, pessoas, e eu gostaria muito que de uma maneira geral, a nossa população pudesse se engajar um pouco mais no estudo, sabe? Deixasse de ser muito rasa nas coisas e passasse a se aprofundar um pouco mais. Bruno, você falou aí, assim, estudar é uma coisa tão maluca que leva a gente aos lugares que a gente nunca foi, né? Me lembro que na casa da minha avó tinha um tesouro da juventude. A gente não tinha onde viajar, onde estudar, mas o sonho era ter a Barça, então a gente Isso. mergulhava nisso, né? A Barça é o Então, clássico, né? Dos almanaques. nossa, é que você é novinho, né? Quem aqui passou dos 40 sabe que a Barça era. Na época do Bruno, vocês já estavam mais aqui, né, Bruno? Mas assim, e o conhecimento embasou tudo em você aí. Mas você me disse, Grazi, quando eu cheguei, você começou a namorar a sua esposa e a família trouxe essa. O que a família representa no negócio para você, Bruno? Essa ligação sua com a família, tanto com a sua de origem como com a sua família agora. E o Olha, empreendedor, o que você acha que a família é? o, eu posso dividir isso em vários momentos, né? Essa importância da família dentro do negócio. A primeira parte, Grazi, antes de vir para cá, eu via o esforço do meu pai em ser empreendedor, sem ter nem de longe a quantidade de informação que eu tive para me tornar um empreendedor, mas eu vi o esforço, a luta dele para montar um negócio, para se estruturar, para pagar as contas. Em determinados momentos, né, ele falava que eu tinha menos idade do que ele tinha de plano econômico, de tanta coisa que aconteceu na vida Nossa, era um dele, né? caos, gente. É que você não passou por essa tal. Você acordava para comprar uma coisa, você ia no centro. Eu me lembro de criança, cadê? Já não dava mais o Não dinheiro. dava, né? Tinha uma pessoa que que era contratada só para mudar o preço ao longo do dia. Nossa, Então, era assim, uma óbvio, loucura. eu não vivi isso, né? Não experimentei isso na minha jornada, mas eu admiro muito meu pai por tudo que ele construiu sem ter recurso nenhum, tanto em questões de informação, de gestão, de empreendedorismo, quanto de recurso financeiro, de fato, para montar um negócio. Meu pai é o homem feito por si só. Isso é muito bonito e me inspira demais, me inspira demais. Teve dois filhos muito jovem, tive uma responsabilidade muito grande, então eu via a estrutura do nosso negócio como é, sustentado pelo meu pai, um homem forte que me inspirava. Isso para mim foi muito importante. Quando eu entrei na empresa, a gente obviamente começou a ter diversos conflitos geracionais, até que a gente se alinhou, demorou bastante, mas nunca houve um desrespeito. Sempre ele é o meu pai primeiro e depois o meu sócio. Isso é importante porque na minha visão, e aí não tem certo e não tem errado, tá, Né? Grazi? Mas para mim, ter um ponto de referência é muito importante. E ter o meu pai como ponto de referência trabalhando comigo é ainda mais importante. Porque todas as inseguranças de jovem, de inexperiência, tudo que ele já passou, eu tenho acesso a alguém que me ajuda a cortar esse caminho.
Então, é fundamental, por mais difícil que tenha sido no começo, essa gestão, né, de conflito geracional é muito importante. Então, a gente é muito próximo, né? E aí vem abraçando todo mundo, né? Minha mãe, minha irmã, meus avós, que a gente mantém um relacionamento muito, muito, muito próximo, até que eu casei e me tornei pai. Aí a família dentro do negócio, ela toma ainda uma outra dinâmica, porque eu não imaginava como era essa responsabilidade da paternidade, né? E aí ficou mais claro para mim qual era a luta do meu pai ao longo desse período todo. E a minha visão de mundo mudou substancialmente, porque é o amor mais genuíno e verdadeiro e puro que existe, né? E quando eu venho trabalhar, Grazi, eu trabalho para conquistar as coisas pela minha filha hoje, né? Isso é que é a coisa, assim, eu tava saindo de casa hoje, quando ela solta um te amo, papai, puta, cara, isso pra mim cara, meu dia tá feito. Meu dia tá feito. Entende como é? E aí, a maneira como eu me porto dentro da empresa melhora muito, porque eu tenho um suporte emocional muito bacana. Então, isso tudo é vinculado, né? Como eu sou hoje basicamente uma instituição ambulante, eu tenho um momento de ser o Bruno propriamente dito quando eu estou completamente desligado do negócio, que é com a minha família, com os meus amigos mais íntimos. Isso me ajuda demais a ter uma sequência de trabalho. Então, obviamente, a família é o item mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma, muito mais do que qualquer coisa de negócio profissional, porque ela sustenta, as minhas emoções de uma maneira geral. Nossa, Bruno, eu tô anotando aqui, eu vou anotar isso. Sustenta as minhas emoções de maneira geral. E você começou falando na sua fala lá do início, a família, o pessoal e o profissional não tem como separar. Você tem atitudes diferentes, mas o Bruno é o Bruno onde ele estiver. E você falou uma coisa do seu pai aqui que eu tenho visto em todos os empreendedores. Que nem você falou, eu fui fazer direito na melhor faculdade de direito, eu fui na USP, eu fui fazer MBA de negócio, eu fui fazer, né, a pós-graduação de negócios imobiliários, mas o meu pai é um homem feito por si só. Eu tenho a impressão, Bruno, que esses empreendedores como seu pai, cada dia mais com a convivência com eles, que parece que eles vão fazendo download. Eu falo, eles estão canalizados com a fonte, eles sabem tudo sem ter feito nada, como diz o outro. É incrível isso. E o seu pai traz isso. Qual que é a maior lição de vida que você leva dele? Se você pudesse agradecer ele aqui, vamos agradecer ele, vai. Qual que é a maior lição que você quer agradecer ele aqui agora? Você aprendeu mais com ele, que esse homem feito por si só. Sem dúvida nenhuma, coragem. Coragem. Se eu tivesse que colocar uma palavra pro meu pai, seria essa: coragem. Ele foi muito corajoso, cara, para enfrentar tudo que ele enfrentou sozinho, sem recurso, com dois filhos pequenos. Tem que ser fora de base. Então, a maior inspiração que eu tenho dele é de ir em frente, sabe? Vamos ir em frente, não desistir, é buscar. E eu até fico emocionado porque eu vivenciei com ele muitas coisas difíceis, Grazi. Muita coisa difícil, não foi fácil. As pessoas talvez olham hoje, né, a empresa do tamanho que está e acham Parece que que foi, foi nossa, foi fácil. um caminho. Não, ele não é fácil. Não é que ele está fácil, ele não sequer está fácil. É, Talvez um dia esteja, mas nem hoje tá. nunca. Então, mas de toda maneira, ainda quando as coisas ficam muito difíceis, ele tem um centro de, de tranquilidade que acalma todo mundo, sabe? O fato dele estar bem posicionado, estruturado psicologicamente e bem maduro para tomar as decisões corretas ajuda demais todo mundo. Então, assim, os enfrentamentos que nós temos hoje, ele já deve ter passado coisa 10 milhões de vezes pior. Então, ele traz esse senso de calma, de coragem. Cara, vamos enfrentar, isso vai passar, vamos se organizar aqui, vamos fazer as coisas andarem dentro de casa. Isso é muito importante. Mas
certamente a maior lição é a coragem. A gente fica emocionado, né, Bruno? Porque parece, como diz a minha amiga Silmara, não é fácil para ninguém. As pessoas olham, vê essa coisa gigante hoje e falam, não foi fácil e nunca vai ser, né, Bruno? É um caos diário. Cada dia é um problema novo. Ah, é Mas, só problema, na verdade. Nós temos. Eu até falei isso lá no prêmio do Lead, né, Grazi? 90% do tempo tomando pancada, resolvendo problemas de complexidades diversas, e 10% colhendo os frutos desse trabalho insano, diário, profundo, desgastante, que nos move a uma direção de crescimento. Então, isso, quem tem fé, né, eu tenho bastante fé. Eu estava assistindo até um trecho do The Chosen, não sei se você já assistiu, mas é uma série que conta a história de eu não Jesus. assisti ainda, mas diz que é incrível, conta toda a história, né, Bruno? Eu tô assistindo, como tô assistindo na Netflix, tô esperando as próximas temporadas, mas Ah, bem dizer, a gente já sabe a história, né? Mas é interessante como a liderança, né? Voltando entrando nessa questão do líder Jesus e inspirando, trazendo essas questões. Tem uma passagem de Mateus com Maria, Maria Madalena, não Maria mãe, né? Que a Maria tá dizendo, ela diz assim, que a vida é difícil, mas não lembro exatamente como que era, mas assim, a vida é difícil, a gente apanha o tempo inteiro, mas tem momentos que Deus olha para nós, acalma as coisas, a gente sai da cegueira e percebe que as coisas são muito melhores do que a gente pode imaginar. E esse é o nosso momento da redenção, o momento em que a gente consegue ter inspiração para andar, para mover e tira toda aquela chateação, aquela carga e vai para frente. Então, é, eu comecei a mudar muito o olhar com que eu vejo a minha vida a partir de alguns ensinamentos desses, né, religiosos e não sou a pessoa mais religiosa do mundo, obviamente, mas leio muito. Esse aqui é a minha vantagem, leio bastante. Estou lendo o Evangelho e isso, de alguma maneira, também dá uma força, né, espiritual, enfim, você se ligar a alguma coisa é importante. Claro que se você não agir, nada muda, né? exatamente. A ação, ela é o grande diferencial. E eu acho que a pior coisa para o empreendedor, Grazi, a pior coisa de todas, disparado, é decidir não decidir. Exatamente, decidir, não decidir. Ótimo. Isso é a pior coisa para o empreendedor. Em qualquer coisa que você faça na sua vida, se você deixar ser conduzido, claro que você não tem gestão sobre diversos fatores macroeconômicos, políticos, enfim, mas o que tiver na sua mão, faça, direcione. Porque decidir ou não decidir, você sempre vai usar a gravidade contra você, sempre você vai para baixo e não para cima. Então, esse é o ponto que eu acho que é principal hoje, né, de foco dentro do nosso negócio, dar esse movimento para frente, tomando as decisões que são difíceis, mas que são necessárias e outra. Ser empreendedor é isso, né, Grazi? Tomar decisão difícil o tempo inteiro. Nossa, Bruno, você tá. Eu tô aqui, fala, diz que eu não posso chorar na live, mas eu choro quase em todos. Semana retrasada, chorei com a dona Felicênia aqui. E agora eu já tô aqui com você, porque assim, por isso que eu amo a prática, eu amo esses papos, porque vocês trazem na prática tudo aquilo que a gente vê na teoria, você estuda. E quando você fala dessa passagem de Maria aqui, da redenção e do agir, me vem. Eu sempre, no final do ano, recebo alguns recados. Eu escrevo toda semana para o jornal. E esse ano, o primeiro recado, nosso primeiro recado agora de dezembro é: sonhe, planeje e solte. E esse soltar foi o que você falou, é se render. Saber que há algo maior que nos move, que. E agir, não é? Você decidiu? Foi o que você. Casa com o que você falou, eu decidi. Ponto, confia, você está fazendo certo, não é? Quantas decisões você tomou esse ano? Eu estou aqui, a gente vai entrar no tema da Ixi. live, com inovação e transformação no mercado do interior, mas você tomou várias decisões, como o empreendimento lá no centro. Tem tanta coisa, né, Bruno? Que você tomou decisão, você estudou, você tem conhecimento? Se renda, solta, você sonhou, você planejou, é claro que você não vai deixar, você passar por um processo de profissionalização, você buscou as melhores coisas, você trouxe todo o DNA do negócio, visão, missão, propósito, fez toda essa parte de gestão, mas tem algo maior, esse se render mesmo, que você falou dessa passagem de Mateus aí.
É lindo ver isso, Bruno, assim, é incrível. Quanta fé cabe dentro da vida de um empreendedor? Bom, eu tô com Nossa Senhora do meu lado aqui sempre, né? Então, eu acho que isso, a fé, Grazi, claro que a espiritualidade, de uma maneira geral, é uma coisa que transforma um pouco a maneira como a gente vê o mundo. Eu acho que essa visão da espiritualidade, ela torna as coisas mais leves. Né? Ela tira um pouco o peso dessa realidade mundana, né? Quando a gente acredita de fato que, pô, tem uma coisa superior, uma missão diferenciada, alguma coisa que eu posso fazer, parece que a nossa jornada ela se torna mais gostosa. É uma coisa menos pesada, que você carrega um fardo menor quando você compartilha isso dentro desse ambiente. Isso te ajuda, de alguma maneira, a acreditar mais nas que as coisas vão acontecer. Não é que a gente, de novo, né? Não é que eu vou colocar 100% E da minha esperança nesse lado. Mas, assim, nós estamos fazendo a coisa certa, sabe? solta, né, Bruno? Se Estamos no rende. caminho, é isso. Vai, não tem medo. Vai lá. Porque também, se der errado, pode ser que era para dar. E o ponto principal disso não cai porque não deu certo. Levanta, respira e aprende. E vai para a próxima. Então, esse caminho me ajudou muito depois que eu me reconectei, né? Porque eu tive vários momentos na minha vida, né? De espiritualidade, mais, menos, mas todos os melhores momentos da minha vida certamente foram os momentos que eu estava mais ligado. A minha fé estava maior. E eu acho que isso não é coincidência. Acho que isso não é coincidência. Bruno, Então, todos os papos que a gente tem tido aqui, você é o 65º. Cada vez mais eu acredito, e fora todos os clientes que a gente atende, que é a espiritualidade que move tudo. Claro que nem você falou, a gente está agindo, a gente está se preparando, lendo, tendo conhecimento, mas tem uma força maior que nos move quando a gente está no caminho certo. eu não tenho dúvida. Eu vejo isso hoje com ainda mais clareza. E é isso que eu quero passar para minha filha, para as minhas filhas, né? Porque agora vai vir mais uma Quando nasce, Bruno, a próxima, no meio do ano. no meio do ano. No meio do Ô, ano. Bruno, e você fez uma transformação aí quando você chegou no Grupo Imper. Quando você assumiu, você saiu de advogado para CEO. Você está inovando todas as práticas, os lançamentos, aí fez uma revolução. E você está transformando assim, o mercado imobiliário realmente aqui do interior. Quero te dar os parabéns, parabéns pelo Obrigado, prêmio. obrigado, Você viu que eu obrigado, já Graça. tinha me avisado que você ia ganhar. Na hora que a gente falou, eu falei, Bruno, você vai ganhar. Isso foi impossível, Graça. A disputa estava Parabéns. forte, né? Hã? Obrigado, Grazi, obrigado. Para mim, assim, essa questão do prêmio, ela foi muito importante porque é o reconhecimento desse trabalho que você acabou de introduzir, né? De transformação, de buscar alguma coisa diferenciada. O mercado imobiliário, Grazi, ele é um mercado que pouco se inova. Porque são empresas familiares fazendo a mesma coisa há muitos anos. Então, existe até uma pesquisa da McKinsey de alguns anos atrás, aquela consultoria, que, em termos de digitalização de processos, o mercado imobiliário só ganha da caça e da pesca. Nossa, essa pesquisa eu não sabia, meu Não, Deus. é uma coisa assim, é realmente assustador. E de fato, faz sentido, porque qual é o incentivo que você tem de se transformar se você vem crescendo e fazendo a mesma coisa há muitos anos e está dando tudo certo? Acontece que o jogo virou, né? Mesmo, especialmente depois da pandemia, muita coisa aconteceu. E aí eu comecei a olhar, e conversei bastante disso com meu pai, foi muitos pontos de atrito nosso, né? Que é a necessidade da mudança, especialmente tendo em vista a mudança do perfil do comprador do imóvel, né? Hoje, quem compra imóvel não é muito mais a geração do meu pai, que já passou dos 60 anos. Hoje é o pessoal mais da minha idade, 30 e poucos anos, 40 anos, quem já acumulou um pouquinho de capital, quem já tem crédito, né? Porque o imóvel é um bem de valor agregado alto. Então eu comecei a bater muito nessa linha. Vamos fazer diferente? Porque, primeiro, é inadmissível. Isso foi em 2000, falei essa frase em 2021, inspirado numa amiga minha que mora em Londres hoje. É impossível que em 2021, né, aquela época que eu estava falando sobre isso, nós
permanecemos empilhando tijolo igual os nossos avós. Exatamente. E a inspiração foi uma amiga minha que falou assim, cara, não é possível que a gente continua botando a chave, ela nunca conseguia colocar a chave na porta, e ela falou, não é possível que isso existe faz 1000 anos, e nada mudou. Posso Aí chegar, olhar e a porta foi abrir? como, depois que começaram a inventar a fechadura eletrônica, que para mim foi uma grande salvação, que eu era um dos que perdia a chave toda hora. Então foi todo um movimento introduzido com uma ideia de fazer as coisas diferentes daquilo que já estavam sendo feitas para atingir o público que hoje é o comprador de imóvel. Mas isso é um processo de longo prazo, Grazi, porque o mercado ele tem um ciclo enorme, né? São ciclos de 5, 6, 7 anos muitas vezes. Então, nós não podemos tirar de vista a transformação que existe do dia que você inicia um projeto até o dia que você entrega o projeto. Então, toda essa ideia partiu então de outros mercados, foram inspirações de outros segmentos do mercado, da industrialização, da indústria da computação. Comecei a introduzir sistemas dentro da empresa, organizar é, essa profissionalização, mas sempre pautada numa sistematização de fluxos de processo, porque realmente as coisas não podiam ser controladas em papel e planilha de Excel. Muito embora eu ainda as tenho como algo, um museu particular para lembrar o que era a empresa antes, que é importante que a gente não perca de vista a história do nosso crescimento, da onde a gente saiu para onde a gente vai. Eu tenho muito isso forte na minha cabeça, para a gente não perder a nossa essência, a nossa origem. E as circunstâncias de inovação passaram muito pela concepção do projeto, do produto imobiliário, né? Então, nós começamos com raízes em que nós fizemos várias pesquisas de mercado, comecei a trazer ciência de dado para dentro do projeto. É uma coisa que nós não fazíamos. Então, assim, o estudo a partir da ciência da informação, da captação de informação, direcionamento, é muito importante. E a gente ganhou muito com isso, Grazi. Não apenas do ponto de vista financeiro, que nós também ganhamos, mas de qualidade de entrega de projeto. Então, isso foi fundamental para o nosso mercado. E quando nós partimos para esse projeto de expansão da empresa, eu não queria mais entrar no efeito manada, porque o efeito manada ele acontece em quase tudo na nossa vida, né? Tudo. Por exemplo, mas todo mundo vai fazer empreendimento num lugar só. Nossa, eu acho horrível. Eu tava falando isso. Por que copiar outro, gente? Por que fazer isso? E eu não tenho esse perfil de jeito nenhum. Eu tenho a bandeira de São Paulo tem uma frase em latim que é non ducor, duco. E isso para mim é muito impactante. Significa não sou conduzido, conduzo. Não sou conduzido, conduzo. Eu não E sabia que era isso, Bruno. tem Olha, no brasão é da um bandeira de São monstro, Paulo. é uma enciclopédia ambulante. Que isso, Grazi. E então assim, eu falei para meu pai, vamos conduzir a coisa diferente. Vamos deixar o efeito manada. Exatamente. Vamos fazer uma pesquisa, vamos dividir a cidade em segmentos. Quero entender a oferta e a demanda imobiliária de cada um desses pedaços e vamos focar onde tem a menor oferta, porque ali é onde está o ouro. Nesse processo, nós começamos a identificar que o centro da cidade era o lugar que tinha menor oferta e a maior demanda, desculpa, era onde tinha maior demanda. E o centro tinha maior demanda. Maior demanda e menor oferta. E aí nós buscamos essas áreas e conseguimos mapear ali o Connect, que é o último terreno da Andaló, que, puta, só Andaló já era uma coisa muito importante, né? Sem projetos há décadas, e lançamos ali. E nesse momento, né? Eu até vou mandar um abraço pro Gilson aí, que o Gilson, não sei se ele ainda tá na live, mas mandou um alô pra gente aqui, um grande parceiro nosso, virou um grande. Começamos a vida profissional, né? Relacionamento profissional, mas viramos amigos. O Tem Pedro vários aqui. também, Paulinho. Paulo é o cara lá. O, O Bruno é o o, cara mesmo, gente. Pode elogiar, hein? que isso. O Pedro também, grande Acompanhando amigo. sua jornada desde 2016. Feliz com a sua jornada. O Bruno está fazendo muita transformação. O que você está Pedro é fazendo é um incrível, Bruno. grande amigo também. Acima de qualquer coisa, meu padrinho de casamento, puta parceiro. Então, Grazi, quando a gente iniciou o centro, o Gilson até disse isso pra mim, falou assim, ó, os caras estão achando que você é louco. Eu falo, Falei, Bruno, um dia eu estava no escritório de um advogado lá no centro e eu tinha acabado de saber a notícia que você tinha contado. E eu falei, nossa, ela vai ter um grande empreendimento. O cara falou, aqui,
você tá louco, isso não existe. É claro que eu não ia contar o quê? Não, eu falei, gente, mas como não? As pessoas duvidavam. Você não sabe como ele duvidou de mim naquele momento que eu tava ali Pô, olhando. eu acho que Eu todo olhando mundo, pro dia. né? Hã? Todo mundo, de uma maneira geral, falou assim, cara, e eu escutei isso, né? Isso aí não vai virar nada, isso aí vai ser um. Grazi, depois que as coisas que você põe em pé, lança, e hoje é o prédio que mais vende apartamentos em Rio Preto, aí você vira gênio. Esse é o processo, né? Esse, infelizmente, é o Primeiro você é o processo. louco, depois você é o É. gênio. Agora, eu não sou nem louco nem gênio, eu estudei. Você entende isso? Eu só estudei os dados que haviam à minha disposição depois que nós introduzimos a ciência dentro do mercado imobiliário. E as pessoas muitas vezes não acreditam nisso, porque falam assim: ah, mas o você não acredita em pesquisa? Ah, não acredita em pesquisa? Então tá bom. Se eu desse, eu dou, tá, os exemplos de como as pesquisas foram positivas para nós. Agora tem aquela questão da, tô fazendo isso faz 50 anos, por que que eu vou fazer pesquisa agora, vou gastar dinheiro com isso? Bom, então tá, então não identifique os movimentos do mercado. Porque é isso que a pesquisa te dá, né? Além de. Desculpa, pode falar. Não, não, é porque você falou lá uma coisa, isso é um desafio numa empresa familiar, porque seu pai sempre fez assim. Que é isso, nós vamos investir numa pesquisa, em dados. Bom, eu que sou matemática, eu falo em números, meu olho brilha, né? Mas assim, é desafiador também. Deve ter sido um processo para você conseguir falar, não, nós vamos, isso vai dar segurança pra gente, isso traz a Foi. diferença. Você fez uma mega estratégia na tua cabeça quando você pensou sobre isso. É, e assim, a primeira pesquisa ele tava meio assim, meio pagou pra ver, mas o negócio foi tão bom e deu tão certo, que aí foi. Esse é assim, muitas vezes, Jack, o, o Grazi, as pessoas elas precisam pagar pra ver, mas que pague, mas veja. Esse que é eu acho que assim, se for esse o caminho, ok, esse é o caminho, mas não fique parado esperando a vida passar e preso em crenças limitantes, porque especialmente para o empreendedor, não tem jeito, cara, o mundo se transforma de uma maneira absolutamente rápida, você não consegue quase acompanhar as coisas, entendeu? Então, se você tem suporte, ajuda de um instituto, por exemplo, que pode te dá um norte, ver por exemplo, o hábito do consumidor hoje. Antes era TV, aí passou para rádio, depois passou pro Facebook, Instagram. Hoje tem gente que compra imóvel pelo TikTok. Eu nem tenho TikTok. Eu vou ter que ter Essa uma hora. e é imóvel no É, TikTok mas é também? muito, não é Eu vou ter que pouco. usar o TikTok, Bruno. Vamos fazer É um muito. TikTok, eu também Né, eu não vou tenho. fazer uma hora porque assim, eu particularmente tô ficando por fora, mas óbvio que eu não consigo acompanhar, não tenho muito tempo de utilização, né? Você não tem. Mas esse é o mundo hoje. Esse é o mundo hoje. E assim, a quantidade de jovens, né, existe uma sensação de que o jovem não quer comprar imóvel. É mentira. A gente vê em todas as pesquisas que isso não é o movimento que está acontecendo. O jovem não é que ele não quer comprar imóvel, ele não tem dinheiro para comprar o imóvel. Aí é outra coisa. Aí é outra circunstância. Mas o imóvel sempre foi um bem seguro de ser investido, né? Todo mundo quer a sua casa, todo mundo tem essa necessidade é, primal, praticamente, de habitar em um lugar, viver, habitar em um lugar seguro. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente trabalha com essa ciência, com a inovação dentro do processo do planejamento imobiliário, né? Desde a estrutura de sistema até a concepção dos projetos, e o próximo passo certamente é a metodologia construtiva, Grazi, porque, de novo, reitero o que eu disse, é inadmissível que quase em 2025 nós estejamos empilhando tijolos. Não dá para acreditar. Aí tem várias questões. Ah, questão cultural, o pessoal não gosta. Cara, é muito melhor. É muito melhor. Do ponto de vista de desempenho térmico, acústico, estrutural, a industrialização da construção civil ela é muito necessária. Não tem mão de obra mais, Grazi. Não tem. Não tem. Nós estamos ficando assim, de cabelo em pé em muitas circunstâncias, porque nós não temos instaladores, coisas que tinha assim, sobrando no mercado. Simplesmente acabou. Simplesmente acabou. Hoje,
O jovem não quer ser servente de pedreiro, não quer. E o servente de pedreiro tem uma função profissional essencial para o negócio. E ganha bem demais hoje. Mudou, não é aquele subemprego que era antes. Hoje ele é valorizado no mercado, mas não tem, não acha. Instalador de piso, hidráulica, tudo isso é uma raridade. Então, isso vai forçar necessariamente a revolução da metodologia da construção civil. Eu acho que em 5, 6 anos a gente já vai começar a ver prédios pré-moldados, como acontece na China, tá? A China, e aí vai ter até uma comitiva do LEED, né, para a China. O É, Ricardo tá o levando no Ricardo tá Connect, você vai? levando, exato. E eu, infelizmente, não vou conseguir, mas estou pedindo para o meu pai que meu pai acompanhe, porque eu realmente acho importante. É importante. É, O Ricardo teve uma experiência incrível lá. não, E como que é a construção na China? Aí, um abraço, Ricardo, se estiver nos assistindo. O Ricardo um já passou abraço a por aqui, todos do realmente, LEED, né? Todos do LEED. para falar da China também. O É, Ricardo veio ano passado aqui falar um pouquinho para a gente da China. o Ricardo é grande Como que são? referência. É muita referência. O Grazi, eu li um livro que chama Como Chegar Lá, que Como chegar lá? é um livro muito interessante eu não lembro o nome do autor, mas é o fundador da Blackstone, que é um grande fundo uma gestora de investimentos muito bom. Ele conta uma passagem que na China ele foi construir uma universidade lá para numa cidade que ele tinha muita coisa lá, para os chineses terem um pouco desse acesso ao que seria o desenvolvimento da gestão do sistema americano. E ele queria montar a sua universidade no estilo arquitetônico chinês clássico. Ele não tinha mão de obra para fazer instalação de azulejo. Porque, e os azulejos eram todas aquelas placas industriais, era tudo imitação. Então, na China já é assim, já tem dificuldade de mão de obra artesanal num lugar que tem 1 bilhão de pessoas, né? Então, quando a gente procura no Brasil, isso cai substancialmente. O que que eles fizeram lá? Hoje eles montam prédios de 30 andares em 15 dias, porque esse prédio está sendo construído Andares em 15 15 dias? dias. É Gente, um como a Lego. gente é ignorante do mundo, né? Ele é um Nunca mais Lego. vi isso, Bruno. É verdade, em 15 dias, um prédio de 30 andares, ele está com a estrutura simplesmente montada, porque eles fabricam nas fábricas propriamente, e vão levando os materiais e vão encaixando as peças e pum, acabou. Então, assim, Audiência. na Europa, a mesma coisa. Então, por que que isso não acontece aqui? Porque ainda tinha muita mão de obra. A hora que assim, com a queda substancial do volume de mão de obra, não tem outro jeito. Agora, qual que é o problema nosso? Não temos indústria ainda para fazer. Então, Ó, assim, uma oportunidade de é. negócio. Bruno, vamos montar uma indústria disso. Mas tem muita gente se mexendo para isso, tá, Grazi? E o que que eles estão fazendo? Indo para a China, pegando a tecnologia e trazendo para cá. Porque a China, ela tem muita coisa boa, né? Ela tem muita coisa boa. A China, a gente fala assim, pô, mas isso aqui é chinês, é Xing Ling, né? Como estão falar. Tem de tudo. Tem de coisa muito ruim, como tem coisa muito boa. Então não é uma coisa que as pessoas não devam procurar. Ao contrário, né? Especialmente para a construção civil, é o motor. O motor do mundo está ali. Muito mais do que Estados Unidos, muito mais que qualquer outro lugar. E aí, então, quando você fala pra gente, só tem várias perguntas aqui, Bruno. Uhum. Nós vamos ter que passar uns 10 Não minutos tem aí, a gente pode? problema, estou à sua disposição. Nossa, eu tenho várias aqui, mas eu já. Se você soubesse o tanto de perguntas que eu já anotei aqui, Bruno, a gente ia ficar o dia todo. Porque realmente, quem falou. O Bruno é incrível, Bruno. Você traz todos os segredos da prosperidade nas suas falas. Todas. Que a gente lendo Obrigado, os Graça. livros, tá? Se a gente sentar, depois nós vamos tomar um café e nós vamos falar Vamos. tudo. A honra à família, colocar ordem, cada um no seu lugar. Todos os segredos do desenvolvimento da prosperidade estão aí. Obrigado. Tudo que os grandes estudiosos trazem na teoria, você está aí na prática. O que é a metodologia da construção civil de uma forma simples? Para quem, por exemplo, eu sou ignorante, qual que é o que é essa metodologia hoje? É a industrialização? Isso chegar de forma mais prática? Como que vai ser Hoje, feito isso no hoje é Brasil? artesanal. Continua sendo feito por pessoas daquela mesma maneira que fazíamos 50 anos atrás.
Tá. Não tem muita diferença. Aqui vai um pedreiro, mestre de obras, aí depois vai montando as bases, os alicerces da casa, a fundação, vai subindo parede e assim por diante. Que é a metodologia off-site que eles falam, né? É a construção fora do canteiro de obras. Então você você fabrica todos os materiais dessa casa numa instalação fábrica, né? Uma indústria. Você transporta ela para o canteiro de obras e você tem os instaladores e montadores que vão colocar essas peças no lugar. Então você deixa de fazer essa construção de tijolo, cerâmico ou bloco de concreto e passa para um procedimento de forma de concreto, desculpe, ou steel frame, que é a estrutura de aço, ou wood frame, que é a de madeira engenheirada que eles falam, né, que é uma madeira tratada para não pegar fogo. E todas essas metodologias, quase todas essas metodologias, elas têm ganhos significativos do ponto de vista técnico, de velocidade, de entrega, de garantia e de desempenho, né? Isso é muito importante, Grazi, porque teve muita metodologia industrial que não deu certo também. E acabou queimando um pouco culturalmente esse procedimento. O que não é justo hoje. Mas foi problemático no passado. Tinha muito trinco, um monte de problema, muita infiltração. Hoje as coisas mudaram radicalmente, né? É Hoje seguro fazer uma construção dessa hoje? 100% seguro. é muito seguro. Não tem, é muito mais seguro do que você fazer na metodologia antiga, que você depende de muito mais de pessoas no procedimento do que tecnologia industrial fazendo uma revisão dos materiais entregues no canteiro de obra. É uma indústria. Tem todo um cheque de qualidade, tem controle de produção, né? Então, assim, não é do ponto de vista operacional, ele é muito melhor em termos de velocidade de entrega. Do ponto de vista de qualidade, esses materiais são certificados, nada é feito, quer dizer, se você tiver a indústria correta, né? Mas vamos pensar no mundo que seria o justo, o certo. E os montadores é um tipo de mão de obra qualificada, obviamente, que sabe o que está fazendo, né? Isso é muito interessante, porque você ganha demais nesse procedimento. Então, eu até conversei numa live uma vez com o Eli Horn. O Eli Horn é meu ídolo, fora do meu pai, né? Sem ser meu pai, que é o meu ídolo empresarial, que é um senhor já de uma idade muito avançada, mas ele construiu e fez a maior incorporadora do Brasil, que é a Cirela. Então, Nossa, e eu me ah, inspiro muito na trajetória dele, porque eu acho realmente que são pessoas, né? É um cara que está do meu segmento, que tem uma visão, ele é um senhor já de muita idade, sábio. Eu adoro tipo, aquele adoro coisa gente meio. sábia, né? Adoro a gente sabe, adoro a gente sabe. Delícia. E, e uma vez eu fiz essa pergunta para ele, falei, seu Eli, como o senhor vê essa transformação? Isso faz uns 3 anos, que é 3, 4 anos que estava no meio da pandemia. Como o senhor vê essa transformação de industrialização da construção civil? Ele falou assim, bem, Bruno, você é muito jovem ainda, mas enquanto a mão de obra for barata e tiver abundante, não vai industrializar a construção civil. Eu esperei que não vai acontecer em 10 anos. Vai Bruno, cortou. Peraí, acho que o som. Acho que é o, acho que é o fone. Voltou. estava com uma ligação. Voltou. Né? Então, assim, é um processo que, em vez de demorar 10 anos, vai demorar 5, 6 anos, porque não tem mais mão de obra, Grazi. Então, assim, você imagina uma cidade como Rio Preto, que tem muitos lançamentos, muitos prédios sendo construídos, muitos condomínios. Você não tem que trazer gente de tudo quanto é lugar do Brasil. É- Isso aqui é uma cidade. Nós estamos falando de Rio Preto, que é uma cidade pujante, graças a Deus. Mas imagina, por exemplo, no Mato Grosso, que é um estado que está tudo acontecendo por lá. Não tem mão de obra, Não tem. Tudo esparramado, né? né? Então, isso é Então, você acha que daqui quanto tempo a gente vai estar construindo um prédio de 30 andares em 15 dias aqui no Grupo Ímper? Colocar uma meta já. Um objetivo, vai, É, depois a gente vai para a meta. eu acredito que no próximo ciclo nosso a gente já. Talvez a gente não consiga fazer um prédio de 30 andares em 15 dias, mas o próximo ciclo de construção nosso, que vai ser lançado 26, 27, a gente vai ter uma entrega já com outro nível de tecnologia, eu imagino. Nossa.
Nossa, Bruno, que maluco, né? É Nós estamos alucinante. falando que em 2030, até 2032, 2033, o Brasil já vai estar 100% enfiado nesse negócio. Peraí, Bruno, chegou uma mensagem do Marcos aqui, ó, baixou aqui. Ô, É, Bruno, e vocês fizeram um lançamento digital durante a pandemia. esse foi Como foi isso? uma Como grande foi essa virada para nós. experiência? Assim, que estratégia foi essa? Você viu, a gente tem, olha, Você vê como uma coisa acaba sendo vinculante à outra, né? Por que que nós optamos por fazer esse lançamento? Porque nós fizemos, e veio a pandemia. Esse projeto estava basicamente aprovado já. Aí veio a pandemia, parou tudo. Tudo, simplesmente tudo. Aí eu falei assim pro meu pai, falei, pai, sabe o que a gente podia fazer? Vamos entender a demanda, porque se esse negócio for bom, nós vamos lançar na pandemia mesmo. Aí ele falou assim, tá, mas como que nós vamos fazer isso? Pesquisa de mercado. Não sei, foi como que esses caras vão fazer? Eu falei, sei lá, nós vamos contratar eles, esse é o problema deles, né? O nosso problema é contratar a pessoa para entregar aquele trabalho. como que eles vão fazer? Eles se viram, né? Eu estou Con- contratando a pesquisa. Contratamos a pesquisa, Grazi, e assim, os insights que eles trouxeram para nós melhoramos muito o produto no momento certo. E assim, deu um aumento significativo de VGV por conta desse ajuste que a gente fez no projeto. E a demanda veio lá para cima. Então o produto foi muito aceito. Eu falei, pai, vamos lançar. Mas que jeito que nós vamos lançar? Eu falei, cara, não sei. Vamos ver o que que vai acontecer em São Paulo, porque alguém vai começar. Vamos esperar. Aí eu assisti uma live da Zetec, lançando um projeto em Moema, e tinha, sei lá, 1.500 pessoas acompanhando, porque não tinha jeito de fazer, tava tudo fechado, né? Era pandemia, aquela pandemia lockdown mesmo. Aí eu falei assim, liguei pra nossa agência de marketing e falei assim, cara, assiste esse negócio agora, entra aí, era um domingo. Aí ele assistiu, falou assim, vamos fazer a mesma coisa. Aí, Poxa, o que que nós fizemos? Nós começamos a estimular um pouco essa demanda, fizemos um cartaz aí já na mídia tradicional, no jornal, falando, ó, vai ter uma live de apresentação e tal. Grazi, foi o primeiro, então assim, a Zetec saiu como o primeiro da capital, deu uma semana a gente fez o nosso, deu 15 dias, 2 semanas a gente fez o nosso no interior. duas É, semanas depois que você tinha assistido, teve a ideia, e é tudo uma velocidade com o Bruno, gente. aí, Olha, me arrepio o corpo inteiro, aí Bruno. Que fizemos assim, fomos contratando as pessoas, chamamos o Marcos Caldelar, que foi um puta parceiro nosso, para apresentar, né, porque eu também não sabia fazer nada Ai, o disso. Marcos é um showman, Ele gente. Um abraço pro Marcos. O Marcos também esteve aqui falando com a gente de Bom, pandemia. resumo da ópera. Fizemos um lançamento 100% digital, a gente não tinha casa modelo, não tinha nada, não tinha nada. Era Nada. tudo Tinha nem virtual, a casa, 100%. nada, nada. Tinha Zero, zero do zero. Vendemos 116 casas em 3 meses. Bruno do céu. Foi o primeiro. E eu tinha falado pro Marcos, tá, Marcos? Nós vamos tomar um risco gigantesco nesse negócio. Se a gente lançar e não der certo, nós vamos quebrar. Foi essa é a realidade. Então, de novo, né? Olha o fator coragem. Coragem, decisão, foi o que você falou. A Não- pior coisa que o empreendedor pode fazer é decidir não decidir. Exato. Então, foi isso, assim. Esse foi o pontapé. A tecnologia como fator preponderante para a gente estar aqui hoje. Porque se eu não tivesse enfrentado e feito, o Grupo Imper não existiria. Simplesmente era isso. Nossa, Bruno, aqui me arrepia e volta lá no que a gente falou da redenção do soltar. Soltar é isso. Você escolheu fazer o lançamento, mas você foi buscar dados, É, você fez a claro, pesquisa, você analisou tudo, você foi ver como que o pessoal vai fazer. Tá fazendo assim? Vamos... E pronto, e fez. Esse é o soltar. Você confiou, vendeu, chegou no que você esperava. chegou, graças a Deus. A gente está colhendo os Não frutos disso quebrou, gente, hoje, né? chegou, porque senão ele não estava É, aqui. porque esse foi o risco, tá, Grazi? Assim, sem recursos como a gente estava naquele momento. E foi assim, não foi uma aposta cega, a gente estava com boas cartas na mão, mas muita coisa podia acontecer porque a gente estava no meio da pandemia. Um mês, assim, no comecinho, né? Fechou em março, nós lançamos em outubro. Puxa, Bruno, naquele caos mesmo, né? O Exatamente. caos mesmo. Poderia estar chorando as mágoas, como Eu você ainda acho escolheu que, mudar. de novo, né? Coisa certa, fazendo as melhores escolhas, muita fé, muita fé, a coisa Muito. vai.
Então, acho que tem um fator preponderante da tecnologia nesse processo nosso. Acho que a inovação, eu sou um amante, apesar de saber mexer pouco, tenho apanho um pouquinho ainda com algumas ferramentas, mas sou um amante da tecnologia. Acho que a tecnologia é um fator fundamental para a gente ter acesso rápido e muita precisão nas coisas que nós estamos fazendo. Não acho que a tecnologia vai substituir todo mundo, a humanidade. Acho que isso é uma grande besteira. O que vai mudar são os perfis de trabalho, mas sempre o fator humano ele vai ser preponderante. Então eu olho o negócio, o mercado imobiliário, como uma grande mina a ser explorada, uma mina de ouro a ser explorada dentro da tecnologia. É muita pouca ação nesse momento, nesse sentido. Tem muito a ser desenvolvido. Então, eu sou entusiasta, tá? Eu compro a ideia, eu promovo essa ideia dentro do Grupo Imper. A forceps. Vai ser assim, porque é a maneira como eu acredito que tem que ser na posição de líder que sou, estou conduzindo nesse sentido. E pronto. Ô Bruno, e você, inovação realmente é a palavra do Grupo Ímper e você realmente traz isso na veia. Quais são os principais pilares, assim? Me dá exemplo de 3 pilares de inovação que você trouxe. A gente já trouxe vários aqui, mas vamos resumir, assim, os mais importantes. Acho que são dois, assim, quando a Dois. gente estuda, né, inovação, tem mais assim, essa posição da inovação incremental e da disruptiva. Né? A incremental, ela ajuda muito nessa sistematização, na melhora de processos, no ganho de velocidade e qualidade do dia a dia. A disruptiva, de fato, seria, e no nosso mercado, Grazi, metodologia construtiva. É você dar uma quebra na cultura de empilhar tijolos e passar a industrializar isso. O que que nós estamos fazendo? Assim, incremental, a gente faz trocentas coisas, né? Isso A gente já viu aqui que o negócio já é a foi. mil. Já foi. Agora, a disruptiva, nós começamos os processos agora, recentemente, porque a gente tinha muita dificuldade de acessar isso também, porque não é uma coisa que você encontra em todo lugar, com alguns itens da casa, das casas, dos projetos, dos prédios nossos. Então, muita coisa que era feita manual, hoje a gente já compra industrializada e aplica na obra. Ainda assim, a gente vem empilhando tijolos, o que é uma coisa que me incomoda. Para atender a qualidade do Grupo Imper, que é entrega, produto, desempenho, que façam sentido para os nossos clientes e eu consiga Ô, aplicar Bruno, isso. volta só um pouquinho, porque eu só ouvi, parou. A live travou. Volta um pouquinho. Eu estou dizendo que eu disse que da parte da metodologia construtiva, nós Isso. iniciamos um novo processo, né, de alguns itens da Comprando casa. algumas coisas E, prontas. Até essa parte a gente ouviu. e agora próximo passo, a gente está buscando a metodologia mais eficaz, que faça sentido para o Grupo Imper, porque ela precisa manter uma qualidade de desempenho e entrega para os nossos clientes. Não é qualquer coisa que a gente vai fazer só por fazer, nova tecnologia, mas é ruim, aí não adianta nada. Então, a gente está mapeando. Duas ou três visitas já no começo do ano que nós vamos fazer para a gente aplicar isso para os próximos empreendimentos. Então, eu acredito que esse primeiro ciclo talvez ainda não seja 100% industrializado, mas o próximo ciclo será, certamente. Show, Bruno, show. E você trouxe aqui que a construção é uma mina de ouro. Esse mercado do imobiliário no interior, ele é diferente das capitais, assim, como você enxerga? Porque às vezes as pessoas falam, na capital é diferente. Qual é essa diferença do interior aqui onde a gente Ó, está? Porque você existe. está inovando aqui, né? Você é o cara da inovação. O prêmio, gente, que o Bruno ganhou é mais do que justo. Que isso. Obrigado, Grazi. É interessante isso, porque o interior, eles são vários interiores, né? Então, assim, a cultura de Rio Preto não é a cultura de Ribeirão Preto, que não é a cultura de Campinas, que não é a cultura de Sorocaba, que não é a cultura de Piracicaba. Olha só como isso é interessante. E a Isso é capital, ela tem outro mundo, é outro bicho, né? A gente tem uma linguagem mais próxima do interior, mas não tem a linguagem tão próxima da capital. Mas a capital influencia muito no sentido de que as coisas acontecem primeiro lá. Por quê? Porque tem muito mais gente pensando, muito mais gente trabalhando para que isso aconteça. Não, nós acabamos aqui perdendo não por qualidade, mas por quantidade.
tem muito mais pessoas na região metropolitana de São Paulo olhando e trabalhando que isso do que o interior inteiro do estado de São Paulo, Grazi. Então, a cultura nossa, assim, o que que a gente faz, né? Hoje, com esse desenvolvimento tecnológico, eu sei em tempo real o que está acontecendo em São Paulo. O que eu não consigo fazer é trazer em tempo real para cá. Então tem um período de amadurecimento e de busca que a gente consegue, que a gente busca, coloca no interior. O que não significa que a gente não venha transformando o nosso negócio com inspirações da capital. E eu digo mais, tá? A inspiração do Grupo Ímpar, ela não está só no Brasil. A gente vem buscando inspiração na China, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Então, são países em que existe um desenvolvimento arquitetônico, estético, que me agradam muito, e a gente só faz aquilo que a gente acredita aqui dentro. Eu não construo nenhum imóvel do econômico ao alto padrão que eu não morasse, porque eu acho que você, especialmente para quem é econômico, você não precisa ser rico para morar bem. Então a gente busca toda essa gama de oportunidades no mundo, trazendo para cá para aplicar no nosso interiorzão aqui, que a gente gosta demais. Nossa, Bruno, e vocês estão com vários terrenos aí, um Landbank incrível. O que vai Gigante. acontecer aí nesse mercado? Então, Qual que Grazi, é a sua ideia de transformação desse mercado com tudo isso que vocês têm nós hoje? temos um grande land bank. Nosso land bank hoje dá para trabalhar uns 5, 6 anos tranquilamente. 5, 6 anos? E é Puxa, o ciclo do mercado, tá, Grazi? A gente não tem, infelizmente, por questões burocráticas, né, as coisas demoram muito no mercado imobiliário. Mas temos aí um grande land bank, que é grandes oportunidades de desenvolvimento de regiões que estão pouco exploradas hoje, né? Eu posso dizer, por exemplo, que nós lançamos um prédio em Catanduva, fazia 12 anos que não tinha lançamento vertical em Catanduva, nós vendemos praticamente o prédio inteiro. Por quê? Porque a gente mapeou em pesquisa. Então, assim, eu venho analisando. olha, me arrepia o corpo, porque o Bruno, gente, fala, traz dados e está conectado com todos os canais da prosperidade. Pode ter certeza, Bruno. Cada coisa que É, você fala com propriedade, com conhecimento. eu tenho disciplina. Isso eu tenho bastante. Talvez o que eu tenha mais do que os outros, Grazi, é a É. disciplina. Porque quando eu me proponho a sentar na cadeira e estudar, eu vou a fundo. E eu não fico preso no superficial. Eu vou a fundo mesmo, assim. Então, eu acho que isso é talvez um grande diferencial que eu consigo aplicar aqui. Quando a gente traz, né, vamos explorar um mercado novo, pouco conhecido, mas que temos oportunidades, você precisa conhecer a fundo, né? Lembre-se que eu disse, o mercado daqui não é o mercado de 100 quilômetros de distância, é outra cultura. Então, tudo isso ele precisa ser analisado, bem estruturado e aplicado de uma maneira consciente, né? Não adianta achar que vai dar tudo certo. O mercado imobiliário dá tudo errado. Até começar a dar certo vai demorar um pouco, né? Mas ele tem um caminho, né? Um caminho de dificuldades, de solavancos, de sustos. Claro que quando você procedimenta a sua jornada e sistematiza a coisa, você tem planos de contingência. A gente trabalha bastante com essa análise de planejamento, né? Inclusive, esse mês está bem, bem complexo, porque dezembro é um mês de planejamento muito intenso aqui dentro. Então, a gente veio buscar pessoas, né? Buscar inspirações. Nós trouxemos algumas pessoas de conhecimento da Cirela, trouxemos algumas pessoas de outros mercados, para dar insights. Criamos um conselho, porque o conselho aconselha. Nossa, traz outra visão, né, Bruno? É Porque a completamente nossa visão é viciada, né, Grazi? Você está fazendo a mesma coisa há muito tempo, viciado, muito vicia, viciado. você tem uma leitura viciada, né? Então, eu aprendi isso na minha vida jurídica. Você lê uma peça que você escreveu e entrega para outra pessoa ler. Ela vai encontrar um monte de errinho ali, que você não consegue ver. Então, esse compartilhamento, ele é muito importante e eu levo muito isso a sério, tá? Nossa, Bruno, ó, nós temos que encerrar, mas eu tenho mais 3 perguntas para encerrar em uma, só para fechar esse assunto, já que você falou que o teu diferencial aí é disciplina. E, gente, antes de eu entrar na pergunta, você se prepara porque vem aí para esse ciclo aí de 5, 6 anos do Muita coisa. Inclusive, esse ano já nós vamos começar 2025 com o pé no acelerador. São 3 lançamentos aqui em Rio Preto. Um de 3 em Rio Preto. O Legacy, que é na região do lado do Greenfields, inclusive, se vocês passarem lá, já vai ter o terreno limpo, a gente deve lançar agora.
o Prime, que é na frente do Jardino, na Zona Leste, e o Line, que é do lado do Maria Júlia, também na Zona Leste. Esses são dois condomínios de casa. Puxa, Bruno não brinca em serviço, gente, é uma Não. máquina de conhecimento. E você falou que, como empreendedora, acho que o teu diferencial, tem vários aqui, a gente já viu, a gente começou falando do conhecimento, você não faz nada se for raso, você vai na profundidade, você vai atrás de vários mercados, você busca coisas diferentes, você tem a humildade de se aconselhar, de inovar, mas honrando os que vieram antes, que é toda essa história, que se traz isso na veia. E você falou, Grazi, assim, eu tenho disciplina nas coisas, muito disciplina. Se eu pego, eu vou no profundo. Que conselho você daria para os jovens empreendedores que desejam atuar não só, claro, no mercado imobiliário, mas quem quer criar algo inovador? Que conselho que o Bruno Malvese dá para esses empreendedores? Eu vou falar algumas palavras aqui que são, para mim, faz todo sentido. Primeiro, tenha coragem. Tenha coragem. Porque você fazer uma mudança de sair de um, de um vínculo de emprego para arriscar, hum, é difícil. Nossa, põe difícil nisso. É difícil. Então, é preciso ter coragem. Segundo, não faça isso num voo cego. Estuda. Estuda, estuda de verdade, entende qual que é o mercado que você vai entrar, como que você vai fazer, por que que você vai fazer, vê o propósito daquilo que você está fazendo, enxergue o propósito daquilo que você vai fazendo, porque sem isso você não consegue sustentar, o trabalho passa a ser maçante e você não vai pular, vai voltar, vai recair. E o terceiro, escute os mais velhos. Ai, Escute os mais velhos, porque as pessoas que têm experiência, elas têm e que estão dispostas a te ajudar, elas fornecem uma quantidade de conhecimento que muitas vezes os livros não vão te dar, porque é a experiência na prática, é a casca da ferida. E você talvez não precise passar por isso, ou passe com menos feridas, depois que você ouviu alguém sábio te dando os insights dos seus movimentos, né? Isso, Grazi, essa disciplina, essa vontade, essa coragem e essa escutativa para aprender, eu acho que é o grande diferencial. escuta, tipo, nossa, Bruno, tem N coisa, ficaria horas Hum. conversando, mas essa história de ouvir os mais velhos, você sabe que tem cliente que eu atendo de 79, 80 anos, de 86 eu já atendi. Às vezes eu falo, gente, eu que tenho que pagar de ouvir isso, porque assim, é tanta experiência, tanta sabedoria que vem com a história. Homens que já vieram prontos, né, Bruno? Como a sabedoria É, alimenta a nossa alma, né? esse é o grande diferencial, né? O conhecimento. O conhecimento é o único bem que ninguém vai te tirar na vida. Bruno, realmente o Bruno foi uma grande aula de MBA, Bruno. Realmente você traz, como eu já disse aqui, eu vou reafirmar todos os segredos da prosperidade. Essa live, se você ficou aqui o tempo inteiro, vale ouvir novamente, se atentar com calma. Eu vou fazer isso também, porque realmente, Bruno, você traz todas as chaves. Não é sorte, é processo, é fazer o que tem que ser feito no caminho do bem e você está fazendo. Parabéns, Bruno. O prêmio desse ano é só o começo de tudo que está por vir. Aí você se prepara. Só não me passe mal de novo antes, hein, Não, Bruno? não, não. Eu tive um pequeno burnout aí do, na semana, mas é por causa disso, né, Grazi? Quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu me proponho muito a fundo. E eu me dedico de coração, de corpo, e isso cansa. Não me faz mal psicologicamente, tá? Eu fico bem psicologicamente porque eu tenho prazer em fazer aquilo. Só que gota. Então, esse equilíbrio é muito importante. Talvez saber a hora de parar seja muito importante, que eu aprendi agora. Eu aprendi agora, tá? Mas eu te agradeço muito pelas palavras, Grazi. Isso realmente é uma grande inspiração. Eu espero que eu possa ter colaborado, porque isso é muito gratificante. Compartilhar, para mim, é algo que faz a diferença. Isso é o seu trabalho. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Fez todo sentido na minha vida pelo trabalho que você desenvolve. E eu espero que a gente fique próximo muito mais tempo, porque você faz a diferença. Como diz nosso amigo, como que é? O Ricardo falou, que a gente falou do Ricardo na live, o Ricardo fala, a gente tem que comer 1 quilo de sal junto. Tem gente que a gente vai ficando perto, tem gente que a gente se afasta, e tem gente que a gente traz junto. E você é uma dessas pessoas que
Como diz o Ricardo, vamos comer um quilo de sal junto, mas eu quero ter sempre junto do lado. Ô Bruno, para encerrar aqui, a gente faz 3 perguntas e eu quero que você responda assim pontualmente. Bruno, para a vida pessoal do empreendedor, qual é o ponto mais importante? Família. Para os relacionamentos, já que a gente sabe que a vida é feita na troca nos relacionamentos, qual é o ponto principal? Verdade. E qual é o ponto principal para o negócio? Disciplina. Ó, show de bola. Ou Bruno, coragem. Ou coragem, um dos dois, assim, disciplina ou coragem. mas você sabe que a disciplina é incrível. Você falou que é verdade, né? Cada dia mais eu vejo isso e na nossa metodologia é isso. Identidade, quem você é, que na empresa é o propósito. Amor, que é como a gente se relaciona, que na empresa é a missão, né? O que a gente faz e como a gente faz para todos os stakeholders. E quando eu coloquei amor na metodologia, identidade e amor, nesse ponto, eu tinha um mentor que falava para mim assim, já tem 40 anos, tira o amor não vende. Eu falo, mas não é amor no sentido romantizado, é no sentido da verdade, porque a palavra amor tem a ver com verdade, porque a gente só se constrói relacionamentos verdadeiros com verdade. E o outro ponto da nossa metodologia é ação, que foi o que você disse, sem ação, Não nada adianta acontece. nada. E aí, quando você fala da disciplina, é outro ponto que me veio, que eu vou falar agora na próxima semana ou na outra, não sei, na programação aqui, é isso. As coisas não acontecem na vida das pessoas, Bruno, porque elas não têm disciplina de começar um ciclo e terminar. Ponto. É isso. Essa disciplina. Quantas portas a gente está abrindo e a gente não fecha? Sim, não, começa, termina. Se deu certo, deu, ok. Se não deu, você aprendeu. Pronto, tudo na vida é Não precisa aprendizado. Que nem você falou, ficar arrastando, né? não precisa ficar arrastando, a vida é fácil, a disciplina faz muito sentido. Parabéns, Bruno, pela sua disciplina. Anotem aí o ponto principal para a vida pessoal, família, para os relacionamentos verdade, para o negócio disciplina. Feliz 2025, Bruno. E isso é só o começo. Serão 3 lançamentos incríveis, eu tenho certeza. Amém. Como a trindade que está em todas as religiões, vou pegar só o cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Amém. número muito significativo esses 3 lançamentos. Já são um sucesso, já está criado. Eu te agradeço muito mais uma vez e saiba que o seu trabalho faz diferença. Isso é muito importante. Estamos juntos, Bruno. E o ano que vem, essa é a nossa última live do ano. O ano que vem a gente está aqui junto, abrindo no dia 15. É um prazer tê-los aqui. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela aula, Bruno. Seguimos juntos. É só o começo. Um Só beijão. aprendi aqui com você. Obrigado, Grazi. Valeu. Beijão Beijo a pro todos. seu pai, para sua Valeu. família, para todos aí. Beijão, pessoal. Obrigado. E a live vai ficar aqui, a gente vai postar em collab com você, Bruno, e também no nosso YouTube. Vamos tirar uma foto, Bruno? Vamos. Sorrir para colocar na capa. Obrigada a todos vocês que participaram. Seguimos juntos. Obrigado, Bruno, por ter beijo. doado vida aqui. Que isso. Olha, hoje a nossa live, 1h30. Bruno do céu, tchau. Tchau. Beijo. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.